Então vamos lá para a nossa aula de hoje sobre semelhanças atômicas. Primeiro a gente vai entender como é que funcionam as principais características do átomo. Como é que a gente olha para um determinado elemento, para um determinado átomo, e vê a massa dele, número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons. Então vamos analisar aqui, ó. Quando a gente pensa em termos de atomística, a gente tem que pensar que quando eu tenho um elemento determinado X, qualquer aqui, esse elemento vai ter um certo número de massa, que é representado por A, e ele vai ter um certo número atômico, que é representado por Z. Esse número atômico aqui, ele identifica para a gente o número de prótons, perfeito? Se a gente for analisar esse número atômico Z, é o mesmo que meu número de prótons. Quando a gente olha aqui o número de prótons e o átomo não tem nenhuma carga, nem é positivo, negativo, não tem nada identificando a carga desse elemento, a gente vai definir que o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Porque no estado fundamental, esse elemento precisa ser necessariamente neutro. Então, no estado fundamental ele é neutro, isso quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, o número Z aqui estiver no estado fundamental, vai dizer também o número de elétrons que esse cara possui. Tá, e o número de nêutrons? O número de nêutrons vem da massa, ó, porque o número de massa desse cara aqui, ele corresponde exatamente ao número de prótons mais o número de nêutrons, que eles estão contidos lá no núcleo atômico. Como é o número de prótons mais o número de nêutrons, a gente vai ter que o número de nêutrons ele vai ser obtido como sendo a massa menos o número atômico. Então, basicamente, eu pego a massa desse cara, retiro do número atômico e eu acho o número de nêutrons desse cara. Perfeito? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Comparando dois átomos, eu consigo ver certas semelhanças que ele tem. Essas semelhanças são chamadas de semelhanças atômicas. E a gente vai analisar o seguinte, ó. Quando eu tenho um átomo que eu vou chamar de isóbaro, iso vem de igual. Então ele vai ter igual número de quê? Número de massa. Esse Azinho aqui que está aqui, ó, vai representar para a gente o número de massa dele. Então isóbaro é quando eu tenho um número de prótons, ó, o Z, número atômico diferente, mas o número de massa tem que ser o mesmo. Por exemplo, argônio, número de prótons 18, mas a massa é 40. Potássio, número de prótons 19, mas a massa é 40 também. Cálcio, número de prótons 20, mas a massa é 40. Então repara que como esses três têm mesma massa, eles vão ser denominados como isóbaros. Quando a gente olha os isótopos, a gente tem que iso vem de igual, mesmo, P, número de prótons. Perfeito? Então, o P aqui significa o número de prótons. Então, ele vai ter que ter necessariamente Z1 igual a Z2, ou seja, o número de prótons, número atômico igual, mas a massa tem que ser diferente. Por quê? Se ele tem o mesmo número de prótons e a mesma massa, é o mesmo átomo. Então, não tem uma semelhança atômica. Eu tenho que comparar átomos diferentes. Perfeito? Então, aqui a gente constata isso aqui, ó. Eu tenho o hidrogênio, que tem número atômico 1, e a massa dele aqui, ó, é 1 também. Número atômico 1, aí a massa 2, então mudou a massa. Número atômico 1 e a massa 3. Ou seja, eu tenho o mesmo número atômico nesses três, mas a massa vai mudando, então eu botei isótopos. Saião, mas ali você botou ArKCa, ou seja, botou elementos diferentes, né? Argônio, potássio e cálcio. Aqui embaixo você colocou hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Não é o mesmo átomo? Na verdade, a gente entra no conceito de elemento químico. O que seria o elemento químico? É quando ele é representado, tá, pelo conjunto de átomos que tem o mesmo tipo de mesmo número de prótons. Então, o conjunto de átomos que são isótopos. Então, esses hidrogênios aqui representam o elemento químico hidrogênio. Mas dentro do elemento químico hidrogênio eu tenho vários átomos especificamente. Então, esse elemento hidrogênio aqui, ó, representativamente aqui o átomo, a gente chama esse cara aqui de prótio. Já esse segundo aqui a gente vai chamar de deutério. E o último aqui, o terceiro, de trítio.
E tudo isso está associado ao número de massa dele. Quando eu chamo de prótio, é porque ele só tem um próton, por isso que o nome é denominado prótio. Quando eu chamo de deutério, é porque tem 2 prótons. E trítio, perdão, deutério é quando tem 2 de massa. E trítio é quando tem 3 de massa. Então, prótio é só um próton, deutério 2 de massa, trítio 3 de massa. Precisa gravar esses nomes? Não, tá? É só para a gente ter uma noção. Porque, por exemplo, a água é formada por H2O. Quando eu chamo de água deuterada, o hidrogênio que tem ali na água não é o hidrogênio que é o mais abundante, que seria esse hidrogênio aqui. Na real, eu estou colocando dentro da água esse hidrogênio, que aí chama também de água pesada, porque tem uma massa maior. Vamos lá agora, ó. Próxima semelhança, né? Isótono. Iso vem de mesmo, então nitrogênio aqui, ó, de nêutrons. Então ele vai ter número atômico diferente, porque se for o mesmo número atômico, é o mesmo elemento químico e a gente chama de isótopo. Sempre que tiver mesmo número atômico, é um isótopo. Então, para ser isótono, tem que ter número atômico diferente e nêutrons iguais. Saião, como é que calcula o número de nêutrons? Porque 18, 38, isso não é o número de nêutrons. Perfeito? A gente vai fazer o seguinte, ó. 38 menos 18. 38 menos 18, isso aqui vai dar 20. Beleza? Então, 20 nêutrons. 39 menos 19, isso vai dar 20. 20 nêutrons. 40 menos 20. Opa, 20 também. Então, esses três têm o mesmo número de nêutrons, então eles são isótonos. Perfeito? Saião, e se eu for analisar esses dois aqui, ó? Vou até botar de uma cor diferente, ó. Esse aqui e esse aqui. Vamos representar por setinhas, ó. O argônio e o outro argônio aqui, ó. Eles são o quê? A gente tem que analisar que eles têm 18 prótons. Opa, então eles são isótopos. Perfeito? Se a gente for analisar esse aqui e esse aqui, eu tenho 19 prótons e 19 prótons. Então eles também vão ser o quê? Isótopos. Perfeito? Tá. Vamos agora para a última semelhança atômica. Quando eu falo de iso mesmo, eletrônico... Opa, deixa eu trocar a cor aqui. Iso mesmo, eletrônico, a gente está falando de elétrons. Então, número atômico diferente, mas o número de elétrons vai ser igual. Como é que ele vai ter número atômico diferente, sendo que você falou lá que o prótons, né, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons? Lembrando que isso aqui só vai acontecer, tá? Essa situação aqui, que a gente está falando que prótons vai ser igual ao número de elétrons, só vai acontecer isso aqui se a gente estiver no estado fundamental. O que seria o estado fundamental? É quando a gente olha lá na tabela periódica. Aquele elemento que está na tabela periódica, a gente vai considerar aquele elemento como sendo um elemento neutro. Vamos lá então aqui, ó. O flúor, ele tem 9 de número atômico, ou seja, 9 de número de prótons, e tem um menuzinho aqui. Esse menuzinho que está aqui, repara que também aqui não estou mostrando a massa, tá? Porque a massa aqui não importa para mim. Mas tem 9 de número aqui de prótons e tem uma carga negativa. Quando tem 9 e essa carga negativa, quer dizer que tem mais elétrons do que prótons. Nessa situação aqui, eu vou chamar esse cara aqui de um ânion, porque ele tem carga negativa. Ou seja, o número de elétrons é maior do que o número de prótons, por isso que faz com que ele fique negativo. E ele tem quantos elétrons a mais? Como a carga aqui é menos 1, né, não tem nada escrito, poderia ser 2 menos, por exemplo, mas não está escrito nada aqui. Essa carga negativa vai ser incorporada ao número de elétrons, para ficar com mais elétrons que prótons. Então, se tem 9 prótons, vai ter que ter mais um elétron, ou seja, esse cara aqui tem 10 elétrons. Olhando aqui, o neônio está no estado fundamental, não tem carga nenhuma aqui. Cadê a carga aqui? Não tem. Como não tem carga, ele tem 10 prótons, vai ter 10 elétrons. Agora o sódio aqui que é positivo no caso, pelo fato dele ser positivo, ele vai ser denominado como um cátion. Todo cátion é quando o número de prótons é maior que o número de elétrons. Por isso que ele fica positivo. Lembra que os prótons, eles têm carga necessariamente, vou botar aqui de preto, prótons carga positiva, elétrons carga negativa e os nêutrons no caso aqui, carga neutra.
Quando a gente pensar em termos de massa, o elétron ele não possui massa, né? Na verdade ele tem uma massa, mas a massa é desprezível, e os prótons e os nêutrons têm massa muito semelhante. Então analisando aqui, ó, o sódio, como vai ter mais prótons do que elétrons, se ele tem 11 prótons aqui, ele tem que ter, no caso, um elétron a menos, porque ele tem carga positiva. Então aqui nesse caso ele vai ficar com 10 elétrons também, então eles são isoeletrônicos. Uma coisa importantíssima aqui, ó, essa carguinha negativa, para a gente gravar aqui ficar fácil, ó. Botou carga negativa, você vem aqui, ó, e soma com a quantidade que tem aqui. Então 9 mais 1, 10. Tem carga positiva aqui, você vem aqui, ó, e subtrai da quantidade de prótons. 11 menos 1, 10. Vamos botar um outro exemplo aqui, só para a gente não perder o fio da meada. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, o cálcio, só que é o cálcio 2+. Ele tem o quê? 20 prótons, então a gente vai fazer qual análise? Pega esse 2+ aqui, como é positivo, a gente subtrai desse 20. Subtraindo desse 20, 20 menos 2 vai dar o quê? 18. Esse vai ser o número de elétrons que esse cara possui. Perfeito? Então, galera, é o seguinte, quando a gente for analisar essa parte de atomística, é sempre importante a gente bater o olho no átomo e já conseguir distinguir o número de prótons, de nêutrons, de elétrons, para quando for fazer uma análise mais minuciosa, a gente conseguir ver certinho como é que funciona as semelhanças atômicas, quantos prótons, nêutrons tem dentro do núcleo do átomo. Isso vai interferir bastante quando a gente for fazer uma análise mais geral desse átomo. Perfeito? Então é isso para a nossa aula de hoje. Um beijo, um cheiro. Falou!